Por que você sofre tanto? E por que mesmo sofrendo, você continua fazendo as coisas que te trazem sofrimento? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sejam muito bem-vindos, minhas vidas, a mais um dos nossos bate-papos, onde a gente vai não só destrinchar esse assunto para te mostrar por que você anda sofrendo tanto, por que você, mesmo sabendo que essas coisas te trazem sofrimento, continua fazendo coisas que te trazem sofrimento, mas além disso, nós vamos trazer um exercício para que você consiga sair dessa bola de neve e começar a andar por um caminho contrário desse, que é um caminho de uma vida melhor, de uma vida plena, de mais felicidade, mais abundância, mais alegria e tudo de bom. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita, sou terapeuta de reprogramação mental. E o que diabos é isso, Thalita? Gente, terapeuta de reprogramação mental, nada mais, nada menos faz tirar todas aquelas ervas daninhas da sua mente subconsciente que estão te impedindo de fazer aquilo que você realmente quer fazer e tá justamente trazendo um monte de sofrimento para você. Então a gente vai lá no cerne, tira aquele monte de erva daninha que tá trazendo sofrimento para sua vida, que tá te trazendo desconforto, e aí você se sente apto a começar a criar uma vida melhor para você viver, beleza? Então é isso que nós, né, as pessoas têm me perguntado, o que é reprogramação, o que é terapeuta de reprogramação, então nada mais é do que isso. E aí, voltando para o nosso assunto, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da gente viver fazendo aquilo que a gente não gosta e sofrendo, e quanto mais a gente sofre, mais a gente faz aquilo que não gosta, quanto mais faz o que não gosta, mais sofre, e é uma bola de neve que nunca tem fim, e a gente não consegue achar aquele fiozinho solto para a gente poder achar o rumo para uma vida melhor, e às vezes a gente tá indo para um caminho um pouco melhor, acha que vai conseguir respirar um pouquinho, lá vem de novo aquela chalapada e leva a gente de novo para aquelas situações horrorosas na vida, que a gente sabe que a gente passa sim, e não adianta a gente falar que não passa, porque passa. A diferença, na verdade, está em quando a gente sabe olhar para essas situações, passar por elas de forma muito rápida, encurtar elas o máximo possível e seguir para a felicidade, para a alegria. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, vocês precisam ter alguns entendimentos sobre como é o jogo. E qual é o jogo da vida. Todos nós estamos aqui vivendo um jogo, que é o jogo da nossa vida. Quando a gente entende isso, que isso é um jogo, a gente precisa saber quais são as ferramentas, a gente precisa saber quais são as regras do jogo. E quando nós entendemos as regras do jogo, fica muito mais fácil jogar um jogo. Meu marido sempre joga, sempre. E quando ele joga, esses dias ele estava jogando com o meu filho. E ele estava jogando um joguinho que eles não descobriam como abrir uma certa porta para passar por essa porta. E eles ficaram umas 3 semanas batendo a cabeça nessa porta, onde que é. Eles não queriam procurar na internet, porque senão tira a graça do jogo, né? E aí eles começaram a fazer uma coisa, fazer outra, fazer uma coisa, fazer outra. Resumo, perderam 3 semanas tentando descobrir o que era que abria aquela porta. E quando eles descobriram, era uma coisa muito boba. Mas se eles soubessem a regra do jogo, que era: primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo, depois você tem que fazer aquilo outro, não ficaria mais fácil deles entenderem o que eles teriam que fazer para poder abrir essa porta? Ficaria, né? Mas eles não leram as regras do jogo no início do jogo. E aí eles tiveram uma baita dificuldade para abrir essa porta. A mesma coisa é na nossa vida. Nós precisamos entender que aqui, nesse plano onde estamos, existem algumas leis, algumas regras que, independente de você acreditar ou não, elas vão existir. Quer um exemplo de uma regra assim? A regra a lei da gravidade. Se você pega um objeto e solta ele, né? Se eu solto, ele cai. Ah, mas eu não acredito na gravidade. Não interessa se você acredita. Ela vai acontecer e pronto, acabou. Simples assim. E qual é uma das primeiras leis que você precisa entender se você quer começar a criar uma vida sem sofrimento? A uma vida em que você conquiste tudo o que você quer. E quando eu tô falando aqui de conquistar tudo o que quer, as pessoas já pensam, é dinheiro.
Também, gente, também é dinheiro. Se esse é o seu problema hoje, no seu jogo da sua vida, você pode manifestar dinheiro. Mas existem várias coisas que você pode manifestar. Saúde, um relacionamento, família, dinheiro também pode, né? Um trabalho. Existem várias coisas que você pode manifestar. E essas leis, elas servem para tudo. Mas vamos pegar aí, então, o exemplo do dinheiro, que é onde o povo mais passa perrengue, que é onde mais desestrutura a gente. Por quê? Porque trabalha com a segurança, né? E quando a gente não tem essa segurança, quando você, quando eu, quando qualquer um não tem essa segurança financeira, o que acontece é que várias outras áreas da vida, elas ficam desestruturadas também. Então, vamos pegar, por exemplo, tá, essa área financeira. Mas, enfim, qual é a primeira lei que você precisa entender se você quer aprender a jogar esse jogo da sua vida e ter sucesso nesse jogo? É a lei do mentalismo. E o que é essa lei do mentalismo? A lei do mentalismo é que tudo é criado na mente e depois é criado na matéria. Você quer um exemplo disso? Um marceneiro, quando ele vai ali fazer uma mesa, e ele tá ali pensando, ele tá imaginando aquela mesa. Aonde ele criou a mesa primeiro? Na imaginação. Ele pensou, as pernas dessa mesa eu vou fazer ela meio tortinha, meio arredondada. Na parte de cima eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo. Ele criou toda a estrutura da mesa dele na mente. Depois que ele criou essa estrutura na mente, aí sim ele vai passar para a matéria. Ele vai pegar as madeiras, vai começar a cortar, vai começar a entalhar, para começar a fazer a mesa dele. Mas aonde essa mesa foi criada primeiro? Na mente, não é? Então, a lei do mentalismo, ela diz isso, que tudo é mental. Absolutamente tudo que existe primeiro foi criado porque alguém pensou nessa coisa e depois criou. Ninguém sai por aí fazendo, eu vou ali, eu tô aqui com batom na minha mesa. Eu vou ali fazer um batom. Nunca existiu um batom na vida e eu vou ali fazer um batom. Não existe. Primeiro, isso tem que vir na minha mente. Eu tenho que ter a ideia de criar um batom. Eu tenho que pensar como que eu vou fazer esse batom, como que vai ser a característica da capa, por dentro, formato. E só depois é que eu vou dar forma a isso. Então, a lei do mentalismo, ela explica isso, que tudo é mental. Se tudo é mental, se você está passando por alguns problemas, pode significar que você, primeiro, está criando esses problemas aonde? Na sua mente. Exatamente. Você, primeiro, está trazendo esses problemas para você de forma mental. E aí, quando você traz para a sua mente de forma mental, o próximo passo é se materializar. Então, quando você fala, por que eu sofro tanto? Provavelmente tem alguma coisa que você está criando na sua mente e que você não está percebendo. Ou que você até está percebendo, mas aquilo dói tanto para mexer, para desfazer, para remexer, que você fala, deixa como tá. Eu prefiro nem olhar para isso, porque se eu olhar, eu vou sofrer. Mas, entenda uma coisa, você está sofrendo? Tô. Qual dor é mais forte? É isso que você tem que se perguntar. Se a dor do sofrimento que você está sentindo de causar um monte de coisas ruins para você, ela é menor do que a dor de tomar uma atitude, então você vai ficar nessa dor. Se a outra dor, ela é mais forte, então você vai tomar atitude. Ela é mais fraca, né? Se a outra dor ela é mais fraca, de tomar uma atitude, a dor for menor, então você vai para aquela outra dor e vai largar essa dor, vai parar de sofrer. A segunda lei que a gente precisa entender é a lei da vibração, que tem tudo a ver com a lei do mentalismo. Por quê? A lei da vibração, ela diz o seguinte, tudo sempre está em movimento. Tudo vibra, tudo vibra. Se você pegar a matéria, corpo, mesa, batom, qualquer coisa que seja, ele está vibrando. Se você coloca num aparelho para medir a vibração, ele vai estar vibrando. Quando se vai criar uma matéria, quanto menos vibração, mais densa é a matéria. Por isso que nós somos matéria pura, porque a nossa vibração ela é mais baixa. Quanto mais elevada a vibração
menos densa a matéria. Então, quando você vai elevando as vibrações, elas vão se tornando cada vez mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil. Ou seja, deixando de se tornar matéria. Mas o ponto da questão é, tudo vibra. Tudo, absolutamente tudo vibra. E quando a gente vibra, a gente libera uma onda. Você já jogou uma pedrinha na água? Tenho certeza que quando criança, você vivia pegando pedrinha e jogando na água. Quando você joga aquela pedrinha na água, o que acontece? A pedrinha cai na água e começa a formar uma onda em volta, não é verdade? Essa onda, ela vai formando pequenininha e vai aumentando, aumentando, aumentando. A mesma coisa acontece com a gente. Tudo vibra. Quando um pensamento desce para o meu coração, aonde causa a vibração, isso começa a vibrar. A vibrar. O pensamento também vibra, tá, gente? Tudo vibra. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Mas quando desce para o meu coração, se torna um sentimento. E aí começa a vibrar. E o sentimento tem uma vibração muito mais elevada do que o pensamento. É o pensamento que cria o sentimento, mas o coração emana uma onda muito maior do que o nosso cérebro. Então, quando a gente sente, quando a gente traz para o nosso coração aquilo que nós pensamos, nós vibramos. E quando nós vibramos, começa a ser que nem aquela onda da aguinha, ela começa a expandir ao nosso redor. E qual é a questão quando isso acontece? Imagina que você teve um pensamento ruim, porque nós estamos tratando aqui de sofrimento. Quando a gente sofre, a gente tem pensamentos ruins, não é verdade? Imagina que você teve um pensamento ruim, e aí aquilo desceu para o seu coração e se tornou um sentimento. E quando você sentiu, você começou a emanar, 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 mandar. Só que entenda, pensamentos mandam sinais, sentimentos trazem os sinais. Então, quando eu pensei e senti, olha só, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. É assim que acontece. Aquela ondinha, ela foi indo longe, tudo que ela foi encostando, que teve uma energia, né, uma vibração igual a minha, vai se conectando na minha onda. E aí o que acontece é que eu começo a atrair mais do mesmo. Já ouviram aquele ditado que desgraça nunca vem sozinha? Pois é. Então, é verdade. A desgraça nunca vem sozinha, porque ela sempre vem acompanhada. Por quê? Porque quando acontece uma coisa ruim, a gente pensa, a gente sente, a gente manda esse sinal, mais coisas se conectam com aquilo de ruim que eu mandei e mais chegam a mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a lei da vibração, que é o que eles chamam de lei também da atração, muito conhecida como lei da atração. Mas por quê? Porque essa lei da vibração determina aquilo que vai chegar para mim. Se eu estou mandando, eu vou receber do mesmo. Então, volto de novo ao ponto. Se você está sofrendo e está vivendo coisas que você não gosta, mesmo sabendo que você não gosta, você continua vivendo, você tenta sair dessa situação e não consegue, é exatamente porque você está tentando. E quando a gente fica tentando, quer dizer que a gente só está... que a gente não vai conseguir, que a gente só está ali fazendo um movimento, mas que não vai conseguir. Por quê? Tentar, o nosso cérebro já entende que eu vou só tentar, não preciso conseguir. Então, quando você está nessa situação, você fica emanando coisas ruins e voltando coisas ruins, continua naquela bola de neve. E aí a gente entra na terceira lei. A primeira lei, vamos recapitular. Primeira lei, lei do mentalismo, pensei. A segunda lei, lei da vibração, que é o quê? Senti, mandei para o universo. A terceira lei é a lei da causalidade. E o que é essa danada dessa lei da causalidade? É aquela famosa passagem bíblica que Jesus citou. Tudo que você planta, você colhe. A lei da causalidade, ela quer dizer que você pensou, você mentalizou, você usou a lei do mentalismo. Depois
Depois, você usou a lei da vibração, então você sentiu. E aí vem a lei da causalidade, que é o quê? A ação. E quando nós agimos baseado no nosso pensamento e no nosso sentimento ruim, o que nós vamos agir? Como nós vamos agir? Sofrendo, com sofrimento. Muito provavelmente, ações que não vão te trazer benefício, que vão te trazer mais do mesmo. Porque lembra, quando a gente manda, a gente atrai. A lei da causalidade, ela nos mostra, ela nos ensina que é o seguinte: não existe casualidade. O que é casualidade? Ah, aconteceu por acaso. Isso não existe. O que existe é causalidade. O que é causalidade? É alguma ação que você tomou, que você fez, e que lá no futuro te trouxe uma consequência, que pode ser boa ou pode ser ruim. Por que as pessoas chamam de teve uma casualidade, é uma coisa que é por acaso, né? Foi por acaso. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não conseguem identificar qual foi a ação que elas tomaram que levou a esse resultado. Então eles falam, foi por acaso, mas o acaso não acontece. O que existe é causa e efeito. Então, você pensou em algo, sentiu algo, mandou algo, agiu em cima desse algo que veio para você. E aí, quando você agiu, você criou uma corrente desencadeou uma corrente de eventos. E esses eventos culminaram onde você está hoje. Sofrimento. Vivendo aquilo que você não quer. E aí, muitas pessoas ficam, mas como que eu vou sair disso? Eu entendo, Thalita, que existe, né, o que a gente planta, a gente colhe. Eu entendo que para tudo existe para toda causa existe um efeito. Eu entendo. Mas eu não consigo pensar diferente, eu não consigo sentir diferente, muito menos agir diferente. Porque todas as minhas ações são baseadas naquilo que eu penso. E, gente, eu entendo. Eu entendo. Porque eu também já passei por essa situação. De estar, eu costumava dizer que eu estava num labirinto emocional. Porque, embora eu sabia que eu tinha que fazer diferente, mas eu não conseguia. Por quê? Aí depois eu entendi o porquê. Porque para eu fazer diferente, eu tenho que começar lá do início. E onde é o início? O que eu penso. Mas como que eu vou pensar uma coisa diferente se está vindo situações para minha vida que corroboram aquilo que eu estou pensando? Você precisa entender que essas situações só estão chegando para você porque primeiro você pensou, você mentalizou, depois você sentiu, você vibrou e por último você agiu, e quando você agiu te trouxe uma consequência que vai corroborar com o que você pensou, o que você pensou, o que você sentiu e o que você agiu. E aí você fica naquela bola, tá, mas o que eu vou fazer? Tem que ir no começo. Tem que pensar diferente. Thalita, mas eu tô aqui, olha, vamos pegar, né, o exemplo das dívidas. Eu tô aqui cheia de dívida, como que eu vou pensar diferente de dívida? Você não precisa pensar nas dívidas. Aí é que tá. Pensa no dinheiro. Ao invés de pensar no problema, pensa na solução. Enquanto você tá só pensando no problema, só vai vir mais do mesmo. Comece a pensar na solução. Thalita, mas como é que eu vou pensar na solução se eu tô vivendo isso? Esquece o que você tá vivendo. Eu fiz um vídeo esses dias aqui no canal. Eu vou deixar aqui, né, no final desse vídeo para vocês assistirem, que eu falo basicamente assim, não importa se é mentira. No começo, você vai ter que criar na sua mente. E, gente, olha, vamos consertar essa frase. Não é que não importa se é mentira. Na verdade, tudo aquilo que a gente cria na nossa mente é a verdade. É a verdade. Então, se você está pensando que você está atraindo dinheiro, que está chegando muito dinheiro, que você está aí pagando todas as suas contas, que está sobrando dinheiro no mês, isso não é mentira. Por que que não é? Por quê? Por quê? Porque lembra que o que a gente pensa é o que a gente cria? Então, se eu estou pensando, é o meu pensamento que é a minha realidade. A causa, lá um finalzinho, a ação, né? Que é o efeito, que é o final, ele só é uma consequência daquilo que eu pensei primeiro. Então, onde eu preciso mudar? No meu pensamento. No começo, é o que eu falo lá no vídeo, no começo, o seu ego vai tentar te sabotar. Ele vai falar, você tá doida?
Dinheiro tá fluindo de onde aqui para você? Tá vindo de onde? Você tá doida? Você já pagou suas contas? Porque você vai falar. Eu já paguei minhas contas. Eu já paguei. Minhas contas estão pagas. Dinheiro tá sobrando aqui em casa. É assim que você vai falar. O seu ego, no começo, ele vai te sabotar. Ele vai falar, tá doida? Que piada é essa que você tá falando? Que piada é essa? Mas você vai ignorar o seu ego. Você vai ignorar o seu ego. Porque a força que tem no seu pensamento vai fazer você sentir diferente. E quando você sente diferente, lembra da onda? A onda que você emana do seu corpo vai começar a se conectar com essas coisas diferentes que você pensou. E quando voltar para você, vai começar a voltar com essas coisas diferentes. Então, durante um períodozinho, você ainda vai continuar colhendo coisas ruins dessa onda que você já tinha mandado. Mas o seu campo vai se limpando, se limpando, se limpando, se limpando. Eu vou deixar um outro vídeo aqui também, que eu falei sobre essa questão do nosso campo, onde a gente precisa começar a limpar o nosso campo para começar a atrair coisas boas. Daí, quando você começa a limpar, começa a vir coisas boas para você. Mas você precisa ir lá no comecinho, que é o quê? Que é pensar diferente. E aí, quando você pensa diferente, você sente diferente. No começo, você não vai sentir. Seu ego, o seu eu sobrevivente, vão dar pulo. Vai falar de jeito nenhum. Que papo furado que é esse? Mas você vai falar, fica quieto, pianinho. Você não vai abrir a boca. Eu vou falar. Eu tenho sim. Dinheiro tá sobrando. Dinheiro tá fluindo de várias fontes. E aí você vai fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, até uma hora que o seu subconsciente, o seu ego vai falar, caramba, tá bom, acredito. E aí, nesse momento, você vai começar a ver as coisas mudarem na sua vida. Então, se você está sofrendo, né? Vamos voltar ao nosso tema, né? Por que você está sofrendo? É porque, sinto lhe dizer, que você, em algum momento, causou esse sofrimento para você. Com algum pensamento que veio e você deixou entrar, com algum sentimento, quando se tornou sentimento, você não foi capaz de parar, e aí você começou a emanar, e aí isso chegou até você, porque volta, tudo que a gente manda volta, nós somos um grande imã, a gente manda e o nosso coração atrai. Então, quando nós pensamos, nós mandamos, quando nós sentimos, nós atraímos. Nós somos esse grande imã. Você é esse grande imã, eu sou esse grande imã, todos nós somos esse grande imã. Então, quando você pensou lá atrás um pensamento ruim, esse pensamento virou um sentimento, que virou uma ação e que trouxe o resultado. As 3 leis. A lei do mentalismo, a lei da vibração e a lei da causalidade. Como então, sabendo de tudo isso, que você precisa saber as regras do jogo para poder jogar esse jogo e mudar a fase que você está vivendo na sua vida, como que você vai conseguir sair disso? Sair desse labirinto, sair dessa bola de neve? Porque é muito fácil falar. É muito fácil. Eu, quando estava nessa situação, gente, eu ficava me debatendo, porque eu via as pessoas falando e eu falava, gente, mas que facilidade, é muito fácil falar. Falar, né, da boca para fora, é muito fácil. Mas como é difícil agir, meu Deus! Como é difícil pensar. Como é difícil a gente internalizar isso. É muito complexo. É fácil, mas é complexo. Porque é simples, é só pensar diferente. Mas eu quero ver pensar diferente, não é? Não é assim que a gente pensa? Não é assim que você pensa? Eu pensava assim. Mas de tanto eu falar, tem que existir um jeito para isso funcionar. De tanto acreditar nisso, isso desceu pro meu coração. E quando desceu pro meu coração, começou a acontecer, eu comecei a atrair situações que pudessem corroborar isso. O quê? Corroborar o quê? Que existe uma forma de sair disso. Existe sim uma forma de sair dessa situação ruim, de parar de sofrer. E aí começaram a acontecer algumas situações na minha vida que eu não gostei, mas que me fez eu mexer.
Eu fui lá, posso procurar resposta para aquilo que uma pessoa me falou uma coisa, eu odiei, eu falei, não quero, que absurdo, não sei o quê. E aí eu fui procurar, não, eu quero saber se isso é verdade. E eu comecei a procurar informação, e essas informações começaram a fazer sentido. E aí eu comecei a pensar diferente, e aí eu comecei a sentir diferente, e eu comecei a criar situações na minha vida diferente. Eu comecei a criar causas diferentes para gerar resultados diferentes. E sabe qual é o primeiro sinal de que tá dando certo? É paz. É quando você sente paz, você ainda está no meio de um monte de turbulência, mas você consegue sentir paz. Você sabe que aquelas coisas ainda estão ali, mas você sabe que tudo tem jeito. Você sabe que é só uma questão de tempo até se resolver. Vai haver dias em que você vai acordar e você vai falar, caramba, nada disso funciona. Vai! Mas se você estiver consciente, o que vai acontecer? Mesmo diante disso, você vai olhar e falar, eu não posso desistir agora. Não, peraí. Tem alguma resposta para isso aqui que eu tô passando, para isso aqui que eu tô sentindo, para isso aqui que eu tô pensando. Deixa eu procurar uma resposta para isso. E as respostas virão. E quando virão, vai fazer com que os seus pensamentos sejam mais elevados. E quando você pensa de forma mais elevada, você sente de forma mais elevada. E aí você vibra de forma mais elevada. E aí você atrai coisas de forma mais elevada. Você começa a atrair coisas positivas. Mesmo as pequenininhas. Mas você começa a ver a diferença. Você pode até não estar onde você gostaria de estar. Mas você vai olhar e vai falar, caramba, eu não tô lá, mas eu já sinto que eu tô no caminho. Eu já sinto que as coisas estão se movimentando para ir para aquele lugar. Eu já sinto que eu tenho uma percepção diferente das coisas. Eu já sinto que as coisas estão se movendo diferente, estão se movimentando diferente. E aí, quando você começa a ter essas percepções, você tira forças para poder continuar seguindo. E aí, essa força, ela vem de você? Não! Ela vem do seu alinhamento com quem você é de verdade. Ela vem do seu alinhamento com a sua centelha. Porque a centelha olha para você e fala, opa, tá acordando. Peraí que eu vou mandar mais. Eu vou mandar mais informação, eu vou mandar mais coisas para ela. Entende? E aí você vê outra coisa e você olha para uma coisa que você nunca tinha percebido e você fala, caramba, nunca tinha percebido isso. E aí você tem a percepção. E aí você se une cada vez mais com a sua centelha. E quanto mais esse canal com a sua centelha, com o todo, estiver aberto, mais coisas você vai conseguir ver. Eu costumo dizer que assim, ó, imagina duas pessoas, uma do lado da outra. Uma pessoa, ela tá muito elevada na consciência e a outra não. Geralmente, essa pessoa que tá mais com a consciência mais elevada, acontece alguma coisa na vida dela, e aí ela fala, vamos pegar trabalho, né? Aconteceu um trabalho ali na vida dela, chegou um cliente na vida dela, e aí ela vira e fala, caramba, mais um cliente, olha que maravilha, gente, que legal, olha isso, eu consegui mais um cliente, que bom, vou ter trabalho. A outra, que não tá muito elevada, o que ela vai falar? Ai, meu Deus, um cliente que paga tão pouco, era melhor não ter. Era melhor nem fazer. Vai receber isso aí? Melhor nem ter. Por quê? Por que existe essa diferença? As pessoas estão olhando para a mesma coisa. Para o mesmo ponto. Por que existe essa divergência? Porque uma está com a consciência mais elevada e a outra não. E aí a gente entra no nosso exercício que eu quero dar para vocês hoje. Que é o exercício que vai fazer você a começar a ver as bênçãos da vida. E quando você começa a ver mais bênçãos do que coisas ruins, você começa a pensar de forma de forma melhor. Você começa a pensar de forma mais elevada. Você começa a ver tanta coisa de bom que tem do seu lado. E aí você para de reclamar de um monte de coisas. E aí essas coisas que você via de ruim começam a ir embora. O sofrimento começa a ir embora. E as coisas boas, as bênçãos da vida começam a ficar na sua vida. Todo mundo passa por sofrimento e todo mundo tem bênçãos, todos.
A diferença está na forma como a gente olha. Porque aquelas pessoas que olham, que se focam, né, que foca o olhar no negativo, elas vão ter mais o negativo. Porque elas vão olhar o negativo, vão pensar negativo, vão sentir negativo, vão mandar negativo e vão atrair negativo. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que olham só para o lado positivo, elas veem positivo, pensam positivo, sentem positivo, mandam positivo e atraem positivo. E vivem o positivo. Ai, Thalita, então quer dizer que se eu pensar positivo, nada, nunca mais de ruim vai acontecer comigo? Claro que não. É claro que não, porque envolve outras leis. Eu tenho vídeo aqui falando, maratona no canal. Maratona no canal que você vai ver que existem outras leis universais que trazem pra gente os lados opostos. Que trazem as polaridades diferentes. Trazem, às vezes eu vou estar aqui bem e às vezes eu vou estar aqui mal. Qual é a diferença? As pessoas que estão enxergando de forma positiva, elas vão reduzir drasticamente a quantidade de situações ruins na vida. Não é que você nunca vai passar, mas vão ser muito pouquinhas. Tão poucas que às vezes quase imperceptíveis. Ou às vezes, quando elas são perceptíveis, você diminui a duração delas. Por quê? Porque, ok, vamos dar um exemplo. Perdi um ente querido, tá? Senti, sofri, tô sofrendo, é duro, é lógico que é, ninguém vai falar que não. Todo mundo sabe o quanto dói a gente perder um ente querido. Mas isso vai ter que passar. E quando você sentiu aquela dor, você se deixou, né, ficar em luto, de sentir a perda que aquilo te causou, agora começa a pensar em alguma coisa boa. Traz, depois que você passou ali, eu diria que até 6 meses é normal você viver um luto. Depois disso, começa a sair disso, porque senão isso vai virar uma coisa muito pior. Como que você vai sair disso? Você vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, fulano foi, mas quantas coisas boas nós vivemos, né? Poxa, lembrei daquele dia que a gente foi jantar fora e que estava só eu e ela. Vamos supor que era uma irmã. Estávamos só eu e ela, eu e minha irmã, e a gente deu tanta risada, foi uma coisa tão gostosa, tão genuína. Lembro também quando a gente era criança, que a gente ficava brincando de boneca. Nossa, era muito legal. Começa a trazer bênçãos, ou seja, percepções, ou seja, gratidão pelos momentos que vocês passaram juntas. E o que é gratidão? É saber olhar o lado bom das coisas. Isso é gratidão. Tudo, até as coisas ruins, pode ser tirado um lado positivo. Ela se foi, mas que bom que eu tive a oportunidade de viver com ela. Que bom que eu tive a oportunidade de conhecer esse ser tão bom, tão iluminado, tão abençoado, que me fez sorrir, que me fez feliz, que me fez companhia, que me ensinou como é ter uma irmã. E aí a gente entra no nosso exercício, que é justamente isso, é o exercício da gratidão. Se nós soubéssemos, se você soubesse, se eu soubesse, se o mundo soubesse o poder que existe na gratidão, as pessoas viveriam 24 horas por dia praticando a gratidão. E como eu disse, o que é gratidão? É saber olhar ao lado bom das coisas. É saber olhar as bênçãos, ao invés de olhar as coisas ruins. Então, o que você vai fazer? O exercício é o seguinte, eu tô sem minha fitinha aqui, mas você vai colocar uma fitinha no braço, tá? Um elastiquinho, daqueles elásticos, viu? Daquele elastiquinho normal. E aí, você não vai ficar puxando pra se machucar não, tá? Não precisa fazer isso não. O que você vai fazer? Todas as vezes que você se perceber reclamando de algo, você vai trocar o lado. Certo? E você vai ficar 48 horas fazendo isso. Presta atenção. Você vai colocar o elastiquinho. E aí você vai ficar 48 horas fazendo esse exercício. Porém, que todas as vezes que você reclamar de algo e tiver que trocar de braço, o elástico vai zerar o tempo. E vai começar de novo a contar do 0 a 48 horas. Vamos ver quantos dias você vai ficar com esse elástico no braço. Você vai perceber o quanto você reclama
E, gente, reclamar não é só você ficar, ai meu Deus, mas isso é um saco, não sei o quê. Reclamar é você falar assim, ó, nossa Deus, mas como hoje tá quente, hein? Nossa Deus, como tá quente. Isso não é reclamação. Olha a diferença pra você ver. Você falar assim, ó, ai meu Deus, como hoje tá quente. Nossa, não tô aguentando. Ou você falar assim, caramba, que legal, hoje tá quente, tá bom pra tomar um sorvete? Olha a diferença. É ou não é reclamar? Quando você fala, ai, que chuva, meu Deus, que chuva. Isso é uma reclamação? Não é. É diferente de comentário, tá? Porque comentário também, olha o tom, repara o tom. Poxa, hoje tá chovendo, tá bom pra assistir uma televisão e comer uma pipoca. Que legal. Hoje tá chovendo, vou comer uma pipoca e assistir um filme. Olha a diferença. Isso é uma bênção. A gente tá olhando pro lado positivo. Agora vamos olhar o neutro. Tô só fazendo um comentário. E hoje tá chovendo. Agora vamos olhar o neutro. Tô só fazendo um comentário. Tá chovendo. Isso é neutro. Agora olha o lado negativo. Nossa, Deus, que chuva é essa? Entende a diferença? Então, reclamar não é apenas você ficar, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Não, não é isso. Reclamar, até pequenas reclamações contam. Por quê? Porque você vai começar a perceber que você está na maior parte do seu tempo reclamando. E o que é reclamar? Clamar, é pedir. Reclamar é pedir 2 vezes. Então, se você está reclamando, você está suplicando, você está pedindo 2 vezes por aquilo. Mas aquilo o quê? Muitas vezes aquilo que você não quer. E aí é que mora o cerne de tudo. A gente vibra na maior parte do tempo em coisas ruins. E a gente quer atrair coisas boas. Isso não vai acontecer. Isso não vai. Então, você quer ver? Muitas pessoas perguntam assim, por que eu tenho facilidade em criar coisa ruim e tem que me matar para criar uma coisa boa? É porque você aprendeu a viver só com coisas ruins. Desde que a gente nasce, a gente reclama. Você quer ver como a gente reclama? A gente chora. Não é? Bebê saiu da barriga, chora. Tá com fome, chora. Tá com a fralda suja, chora. A gente aprendeu, desde que nasceu, a reclamar para conseguir alguma coisa. Só que quando a gente cresce, não tem mais ninguém para trocar fraldinha, não tem mais ninguém para dar comidinha na boca, não tem. E a gente continua chorando, a gente continua reclamando. Essa é a questão. E aí, quando a gente começa a criar um monte de coisas ruins, a gente fica sem entender. Mas eu não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, tá sim. Você tá vivendo a maior parte do tempo reclamando. Você tá vivendo na maior parte do tempo vivendo negativo. Pensando negativo, sentindo negativo, mandando negativo e atraindo negativo. Então tá na hora de mudar isso. Se você quer começar a viver uma vida realmente plena, sem sofrimento, comece a mudar isso. E como você vai mudar isso? Com o nosso exercício. Começa a fazer esse exercício e você vai vir aqui me contar quantos dias você levou para parar de usar esse elástico no pulso. Porque toda vez, lembra? Toda vez, reclamou, muda de pulso, zera o tempo. Tem gente que fica, gente, um mês, até conseguir ficar 48 horas sem nenhum tipo de reclamação. Olha só para você ver como é sério isso. E quando a gente consegue mudar isso, quando a gente começa a fazer essa mudança, a gente começa a treinar o nosso olhar para olhar as coisas positivas da vida. E quando a gente começa a olhar as coisas positivas da vida, a gente começa a sentir positivo, pensar positivo, sentir positivo, mandar positivo, atrair positivo e agir positivo. É um ciclo. E aí você começa a sair daquela situação que você se encontrava, que era de sofrimento, que era de só viver coisas que você não quer. Então, faça. Mas, é fazer. É fazer. Não adianta se sabotar. Eu vou colocar meu elástico aqui, eu vou mudar pra cá, vou mudar pra cá, mas não vou zerar o tempo. Aí não rola. Não adianta. Não adianta. Esse exercício, não adianta. Você não vai estar me enganando. Você não vai estar enganando as outras pessoas. Você vai estar enganando você. E quanto mais tempo você engana você mesmo, pior é. Porque mais tempo você vai continuar sofrendo. Entende isso? Não adianta achar que você vai estar enganando outra pessoa. Não, você está enganando você. Então, faça esse exercício. Volta aqui para me contar. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, curte. E compartilha com aquelas pessoas que você acredita que pode ajudar.
E curtir é bom, sabe por quê? Porque o YouTube entende que você gostou e que outras pessoas vão gostar. Então ele começa a entregar mais o vídeo para pessoas que estão também precisando de sair do sofrimento. Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que está aí na sofrência, sofrendo até falar que chega e você gostaria de ajudar. Então uma forma de ajudar é curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhar também com outras pessoas. Faz o exercício, faz esse exercício. Assiste esse vídeo de novo para entender, para você conseguir internalizar esse sentimento. Porque não adianta só conhecimento. Conhecimento por conhecimento não vale de nada. Você precisa internalizar esse conteúdo, esse ensinamento, tá? E aí, depois que você internalizou, não conseguiu internalizar, assiste de novo. Depois que você internalizou tudo isso que a gente falou aqui, começa a fazer esse exercício. É um desafio. Eu te desafio a ficar 48 horas sem reclamar. Quando você conseguir, volta aqui nesse vídeo para me contar o que você achou e o que mudou na sua vida. Thalita, eu posso fazer por quanto tempo? 48 horas. Mas eu te aconselho a fazer para a vida inteira. Porque você vai começar a colher frutos maravilhosos. E quem quer deixar de colher fruto bom? Ninguém. Aposto. Ninguém quer deixar de colher coisas boas. Então, eu tenho certeza que você vai levar esse exercício aí para a vida inteira. É isso, meus amores. Entendam que tudo que chega para você é seu. Absolutamente nada na vida vai chegar para você sem que antes você tenha criado. Não existe o acaso. Não existe isso. Entenda, chegou para você, você criou. Como que você criou? Primeiro você pensou, você mentalizou, depois você sentiu e aí você vibrou. E quando você vibrou, você criou uma onda. E quando essa onda foi para o universo, ela se conectou com os mesmos sentimentos que você estava sentindo e aí ela trouxe mais do mesmo, trazendo causas. E aí você tomou ações, e aí você teve reações ou consequências, sejam elas boas ou ruins, que trouxeram mais do mesmo para você. Então, encerre esse ciclo. Para de sofrer, porque você não veio experienciar esse mundo como carne, como ser, né, carnal, para poder sofrer. Você veio experienciar esse mundo para aprender a ser feliz, para aprender a co-criar com felicidade, com alegria, com entusiasmo, com êxtase. É para isso que você está aqui. É para isso que você foi criado. Se você pudesse ver quem realmente você é, você jamais ficaria triste, você jamais criaria coisas negativas, porque você é um ser de luz. Você é um ser muito maior do que isso que você vê no espelho. Você é um ser divino. E quando você entender isso de verdade, quem você realmente é, você vai falar, agora me dá aqui. Que agora eu sou uma criadora da minha vida. E aí você vai começar a criar com muita, 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 muita alegria. E aí isso vai começar a trazer para você só coisas positivas. E quando vier as coisas negativas, a gente usa a gratidão. Porque elas chegaram para mim para fazer com que eu crescesse. Eu cresço e volto para minha alegria. E aí a vida me traz mais do mesmo. Mais alegria e mais alegria e mais alegria. E é isso que eu desejo para você. Muita, muita, muita gratidão. Para que essa gratidão, ela traga muita alegria para você. É isso, meus amores, a minha contribuição de hoje para mim e para vocês. E eu espero que tenha feito todo o sentido, que tenha feito sentido não só intelectual, mas sentido emocional, no sentido de sentir mesmo essa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês. Um grande beijo. É o que o meu eu deseja para o seu eu. Muita alegria e muita gratidão. Beijo no coração.